Olá, meu nome é Ricardo e vou ensinar para vocês na videoaula de hoje como instalar o Windows XP corretamente num computador, dividindo o HD em partições, separando os arquivos de sistema e arquivos de programas dos arquivos de usuário, assim como a gente fez na instalação do Windows 7, que foi uma aula que nós já publicamos aí no blog. Então eu tenho aqui uma máquina virtual, como de costume, onde eu configurei já o setup, o boot, para ser primeiro no drive de CD. Já estou com o CD do Windows XP no drive, vou usar a versão com SP3 incluso. E a gente vai agora ver então como é que procede essa formatação e essa instalação. Então vamos iniciar o nosso computador virtual aqui. Ele já vai carregar o sistema operacional do CD, porque a gente não tem nenhum outro sistema instalado na máquina, né? Então ele já vai carregar direto a partir do CD do XP. Se por acaso você tiver outro sistema operacional, ou se você tiver já o XP instalado e quer fazer uma reinstalação, a gente vai estar ensinando numa aula posterior aí como é que funciona. Então estamos carregando aqui a instalação, é só dar boot através do CD e aguardar um pouco, até que ele carregue a instalação do Windows XP. Então vamos aguardar aqui alguns segundos. E já chegamos nessa tela aqui, ó. Nessa tela aqui é onde você vai escolher sempre as opções relativas ao que você está fazendo, e essa legenda sempre fica na parte inferior da janela. Então você pode ver que a gente tem aí o Enter, o reparar, e o Enter para continuar, o R para reparar e o F3 para sair. Então como a gente quer fazer uma instalação, a gente vai dar um Enter. Então, vamos usar um Enter para continuar a nossa instalação. Agora você vai pressionar um F8 para concordar com as licenças e termos da Microsoft. E agora vai aparecer então o espaço não particionado, que é o teu disco rígido. Então a gente vai pegar o nosso HD virtual aqui, que é de 15 GB, a gente vai dividir em 10 GB para o sistema e 5 GB para documentos. No caso de um HD normal, então, o particionamento correto eu faço da seguinte maneira. Usuário padrão, que usa só e-mail, internet e aplicações básicas, eu faço 25 GB ou 20 GB para o C e deixo o restante do HD para o D. Se é um usuário que vai instalar games, vai instalar programas mais pesados um pouco, então eu deixo 30 ou 40 ou até mesmo 50 GB para o C, dependendo da utilidade. Então é uma questão de você filtrar aí de acordo com o usuário do computador. No nosso caso aqui, 10 GB. Então o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma partição. E nesse caso, olhando a nossa legenda, nós temos a letra C, que é para criar partição. Então pressiona a letra C no teclado. E agora você vai definir o tamanho da tua partição em mega. Então funciona da seguinte maneira. 1 GB, desculpa, é igual a 1024 mega, certo? Então nós queremos fazer uma partição de 10 GB, então vai dar 10.240, que vai ser 10 vezes 1024, 10.240. Se você quiser fazer uma partição então de 30 GB, por exemplo, então você vai pegar 30 vezes 1024, vai dar 30.720 e assim por diante. Sempre o número de GB que você quer vezes 1024 para fazer o cálculo. No nosso caso então, 10.240 e você pressiona Enter para criar a partição. Então ele já criou aqui no nosso caso C2 nova partição sem formato. O detalhe do Windows XP é o seguinte, você não pode criar a partição D agora, certo? Você deve deixar esse espaço não particionado, porque se você criar agora a partição, ela vai ficar uma partição estendida da C, ou seja, se um dia você excluir a partição C, por exemplo, você perde a D também, e não é o que a gente quer que cada uma delas seja primária. Então por isso que você não pode criar a partição D agora, você vai simplesmente criar a C, deixou ela selecionada, que nem aqui, né, usando as setinhas de direção. Então, selecionou o C, você vai dar um Enter para instalar, sem criar a outra partição. Muito importante. Então, vamos dar um Enter. Vamos formatar em NTFS, certo? Essa é a opção que você vai utilizar também. Enter. E vamos aguardar, então, ele fazer a formatação da nossa partição. E na sequência, depois de formatado, ele vai copiar os arquivos então do drive de CD para dentro da nossa partição e vai iniciar a parte de instalação. Então vamos somente aguardar que o processo seja concluído.
Finalizada a cópia, nosso computador será reiniciado para que prossiga com a instalação. Então apenas permita que seu computador reinicie, e se o boot ainda estiver configurado para o CD, você não pressione nenhuma tecla quando for solicitado. Apenas ignore essa tela. Iniciamos agora a parte de instalação propriamente dita do sistema, né, que é onde ele vai se auto-instalando. Esse procedimento demora em torno de 20 minutos, que é a metade do tempo que ele está nos dizendo aí, 39 minutos, 40 minutos, né? Então em torno de 20 minutos ele demora. Conforme forem solicitadas configurações, a gente vai explicando para vocês do que se trata cada uma delas. Por hora, só nos resta aguardar que a instalação prossiga normalmente. Vamos configurar agora o idioma de teclado. Então, para isso, você clica nesse botão Detalhes, vem no Adicionar e adiciona o teclado Português Brasil modelo ABNT2. E agora escolha aqui em cima o teclado modelo ABNT2 e dá um Aplicar, que é o modelo de teclado padrão com C cedilha e com acentuação. Se você utiliza outro modelo de teclado, adicione então ou deixe o modelo de teclado que é o correto para o aparelho, para o computador ou notebook que você está instalando. Vamos dar um OK. Vamos avançar. Aqui você vai colocar o nome para quem está sendo feito esse computador. Então vou colocar aqui Ricardo, organização rbtech.info, seria a empresa, né? Então vamos colocar aqui, se você não quiser, você pode deixar em branco a organização ou inventar a empresa aí que você quer colocar. Colocou o nome organização, avançar. Digita agora o CDK do produto. Clica em avançar. Digite um nome para o computador, que vai ser o nome na rede. Então vou colocar, por exemplo, aqui rbtech-pc. A senha do administrador aconselho deixar em branco, que ela vai ser usada em caso de manutenções, então é melhor que você tenha ela em branco, para se você esquecer poder fazer uma manutenção no computador. Clicamos em avançar. Horário, só confira se está correto, depois clica em avançar e aguarde novamente que o programa de instalação dá sequência no restante dos passos. Se for identificada a placa de rede, ele vai pedir a configuração de rede, caso contrário ele vai passar adiante e não vai pedir informações sobre configuração de rede. No nosso caso aqui identificou a placa de rede, eu vou deixar configurações típicas, avançar. Aqui vou deixar o grupo de trabalho padrão, também vamos avançar. E agora basta que você aguarde até o término então da instalação. Agora que foi finalizada a parte da instalação, o computador vai reiniciar, deixa eu iniciar normalmente de novo, não pressione nenhuma tecla. E vai chegar na tela de boas-vindas, a tela área de trabalho do sistema operacional. Então está basicamente concluída a nossa instalação. Agora vai vir a parte da configuração final e também da criação daquela outra partição que a gente deixou o espaço em disco lá para a gente fazer, né? Criação da partição e a transferência da pasta documentos para a outra partição. Vamos dar um OK aqui para ajustar então nossos visuais. Vamos dar um OK. De novo, aguardar alguns segundos aqui. Chegado nessa tela de configuração, clique em avançar.
escolha não agora para as atualizações automáticas, certo? Escolha avançar novamente. Ele vai verificar se você já está conectado à internet ou não. Então ele identificou aqui a conexão. E daí sempre você vai escolher aqui que o computador será conectado por meio de uma rede local ou doméstica. Escolha sempre essa opção. Clique em avançar. Pede se você quer fazer o registro do teu sistema operacional, diga que não. E clique em avançar. Agora crie seu usuário. Aqui no Windows XP você pode criar o nome de usuário correto já, não precisa ser que nem o do Windows 7, que você cria um usuário fictício antes. Então coloque seu nome de usuário, clique em avançar e em concluir. E apenas aguarde carregar a tela inicial do sistema operacional. Demora alguns segundos para carregar a primeira vez a tela, porque está criando o perfil do usuário, né? Então vamos aguardar ele iniciar o sistema. Pronto. Depois de iniciado o sistema, você vai conferir o seguinte. Clica no menu iniciar e você vê aqui em cima o teu nome de usuário. Se ele por acaso não apareceu aquela tela ali atrás para criar o usuário, ele caiu direto na tela aqui, você confira se em vez do nome de usuário não esteja escrito administrador aqui em cima. Se estiver escrito administrador, entre no painel de controle nas contas de usuário e crie o seu usuário. Nunca use o sistema como usuário de administrador, tá ok? Por questões de segurança. Muito bem, agora a gente precisa criar a nossa partição. Se você entrar aqui no meu computador, você vai ver que tem a unidade C somente. Então, para isso, você clica no botão direito no meu computador, certo? Escolhe gerenciar. Escolheu gerenciar, vai abrir essa tela de gerenciamento. Você escolhe aqui na lateral gerenciamento de disco. Você vai ver que tem aqui o espaço não alocado, que foi o espaço que a gente deixou para criar a partição. Só que tem também o nosso drive de CD com a letra D. Então, o que a gente vai fazer? Ó? Clica no teu drive de CD com o botão direito, alterar letra de unidade e caminho, clique em alterar, escolha a letra E para o drive de CD e clique em OK e sim. Pronto, agora o drive de CD já tem a letra E atribuída e nós podemos criar a nossa partição D2 pontos com esse espaço que sobrou. Então clique com o botão direito no espaço não alocado, nova partição, clique em avançar, escolha sempre partição primária, nunca estendida, clique em avançar, informe o tamanho da sua partição, no nosso caso aqui o tamanho total, clique em avançar, escolha a letra da unidade, no caso letra D, está correto, clique em avançar de novo. O sistema de arquivo sempre vai ser NTFS, tamanho da unidade padrão e aqui você pode dar um nome para o volume, por exemplo aqui eu vou deixar em branco e vou clicar em avançar, concluir e eu aguardo ele criar a minha partição. Então ele vai demorar aqui alguns segundos até que ele crie a partição e formate a mesma. Esse tempo é muito variável e vai depender do tamanho que vai ficar essa partição. No caso aí 5 GB vai ser rapidinho, mas se ficou aí por exemplo 400 GB, 300 GB, então vai demorar um bocado aí para fazer a formatação dessa partição. Então é aconselhável que você coloque aí formatar e deixe ele concluir então todo o procedimento. Vamos aguardar ele concluir o nosso aqui, não deve demorar muito. Ele tem que aparecer, quando estiver concluído, ele tem que aparecer escrito íntegro embaixo, certo? Enquanto ele não aparecer escrito íntegro aqui embaixo, não terminou a formatação. Então apenas aguarde que ele conclua a formatação. Terminou de formatar, apareceu escrito íntegro aqui embaixo e está criada a nossa partição D. Se você ir aí no meu computador, já tem lá o descolocar o C e descolocar o D. Nosso disco D está vazio por enquanto, então é aqui no D que a gente vai colocar os documentos. Só que no caso do Windows XP a gente não tem um perfil de usuário inteiro, a gente tem somente a pasta Meus Documentos. Então para isso você clica com o botão direito na pasta Documentos, escolhe Propriedades e aqui ele está levando para o C, Documents and Settings, Ricardo, Meus Documentos. Então o que a gente vai fazer? A gente vai alterar aqui, ó, vai tirar esse Documents and Settings, vai colocar D2 pontos, barra invertida, Ricardo, barra Meus Documentos. E vai dar um OK, sim e sim de novo. E a partir de agora, tudo que você fizer aqui nos Meus Documentos, vou criar uma pasta aqui, ó, pasta do Ricardo, criei nos Meus Documentos, certo? Se eu ir lá no meu computador, disco D,
Ricardo, meus documentos, vai estar lá dentro da minha pasta. Então essa é a maneira que eu considero correta de você fazer a instalação em partições e separar documentos do sistema de documentos do usuário utilizando o Windows XP. Espero que você tenha gostado dessa dica, que você tenha aprendido bastante com essa aula. Qualquer dúvida que você tiver, deixe um comentário para a gente aí no blog que a gente vai estar esclarecendo as dúvidas que vocês tiverem. Muito obrigado por ter assistido e até uma próxima aula.